Olha, o que a gente vai contar aqui não é a análise de um jogo qualquer, não. É a história de uma noite daquelas, sabe? Uma noite em que a camisa pesou de verdade e a superação falou mais alto que qualquer previsão. Foi uma classificação na raça, pura e simples. E essa frase, poxa, ela ecoou muito forte depois do apito final e com toda a razão, né? Porque, vamos ser sinceros, para muita gente parecia impossível. Analistas, rivais, até uma parte da torcida já contava com a eliminação. Mas é aquilo, né? Futebol. Futebol não segue roteiro. Então, essa é a história de como esse time superou uma desconfiança gigantesca, um adversário super hostil e todas as adversidades para continuar na luta pela glória eterna. Foi uma jornada que, nossa, foi muito além dos 90 minutos. Foi uma batalha contra o pessimismo, contra a provocação, contra um roteiro que parecia prontinho para o fracasso. Só que o Flamengo foi lá e decidiu reescrever esse final. Para a gente entender o tamanho dessa vitória, a gente precisa voltar um pouquinho para o clima antes do jogo. Não era só aquela tensão normal de decisão, não. É um ambiente pesado, carregado de uma hostilidade que vinha de todo lado. De um lado, tínhamos o técnico do Racing, o Gustavo Costas, com um discurso assim super agressivo. Ele prometeu atropelar, falou em matar o Flamengo no sentido figurado, claro, e ainda por cima chamou o time de peito frio. Do outro lado, uma desconfiança geral na imprensa, que foi alimentada por uma derrota no fim de semana e que fazia muita gente achar que o time não ia aguentar a pressão. E essa declaração especificamente foi a que mais pegou. São palavras muito fortes, né? Podiam até intimidar um time, mas ali, dentro do vestiário do Flamengo, isso aí virou combustível. Foi a gasolina que faltava para acender de vez a vontade de vencer. A resposta, claro, tinha que vir em campo. E aí, a bola rolou. E o que era para ser só um jogo de futebol virou um épico de resistência. E o ponto de virada não foi um gol, foi um cartão vermelho. O primeiro tempo foi aquele equilíbrio, aquela trocação franca com chances para os dois lados. Mas aí, aos 55 minutos, tudo muda. Vem a polêmica expulsão do Gonzalo Plata e o Flamengo fica com 10 em campo. A partir dali, o jogo virou outra coisa. Virou um modo de sobrevivência. Com um jogador a menos, o time teve que se fechar e resistir. Heroicamente. E o que pegou nessa expulsão é que ela foi vista como muito injusta. O ponto crucial da polêmica foi o seguinte: o árbitro foi super rígido e nem quis saber de consultar o VAR. Sendo que, num outro lance, com o jogador do Racing, ele foi lá e consultou. Então isso gerou uma revolta muito grande. E o sentimento era um só. Era o Flamengo contra tudo e contra todos, e isso incluía a arbitragem. Bem, em momentos assim, quando o time tudo é testado no limite, é que aparecem os heróis. E naquela noite, duas figuras foram simplesmente fundamentais para segurar essa classificação. O goleiro Agustín Rossi foi um gigante. Com o Racing pressionando com tudo, ele virou uma muralha. Fez defesas cruciais, uma delas a queima-roupa que parecia impossível de pegar. Ele passou uma segurança absurda e virou o grande símbolo da resistência do Flamengo. E essa frase aqui diz tudo, né? Resume perfeitamente o que foi a atuação dele. Porque não foi só um bom jogo, sabe? Foi uma performance de quem fala, deixa comigo, assume a responsa e, literalmente, carrega o time nas costas para a final. Foi uma atuação, assim, monstruosa. E se o Rossi foi o herói dentro do gol, o Felipe Luiz foi o herói da estratégia. Com um jogador a menos, ele teve uma leitura de jogo impecável. Lembrou muito o estilo do técnico argentino Diego Simeone, sabe? Aquele famoso por montar defesas que ninguém consegue passar. O que o Felipe Luiz fez foi uma verdadeira aula de tática de guerrilha. Primeiro passo, tirou um atacante para reforçar a defesa. Segundo, montou aquela linha de 5 bem fechadinha para não dar espaço. E terceiro, deixou só o Bruno Henrique lá na frente, na raça, para segurar a bola. Olha, não foi bonito de ver, não, mas foi extremamente pragmático. E foi exatamente isso que garantiu a classificação. E quando o árbitro finalmente apitou o fim do jogo, o que a gente viu foi um extravasamento geral. Um misto de alívio, de orgulho e a certeza de que aquela classificação tinha um gostinho todo especial. E aí vem aquela frase que é quase um mantra para a torcida, né? E nossa, nunca fez tanto sentido. A classificação não veio na base do futebol arte, não. Veio com aqueles ingredientes que, historicamente, a gente sabe que definem o clube. Foi exatamente isso, sofrido, suado, na raça, na vontade, foi contra tudo e contra todos. Uma vitória que reforça aquela identidade de um time que parece que cresce, que se agiganta justamente quando o cenário é o pior possível. A raça superou a técnica.
Mas a história, claro, não acaba aqui. Essa classificação heróica foi só mais um passo de uma jornada que é muito maior, em busca de um lugar inédito na história do futebol. E tudo se resume a este número, 4. Mas o que esse 4 significa? Olha, é muito mais que um título. É a busca por um feito que nenhum outro clube brasileiro conseguiu até hoje. É isso, a glória eterna que o time vai buscar tem um peso histórico gigantesco. É a chance de se tornar o primeiro time do Brasil a conquistar a América por 4 vezes. A responsabilidade é gigante, claro, mas a motivação, depois de uma noite dessas, com certeza é maior ainda. E aí fica a pergunta no ar. Depois de uma classificação tão heróica, o que o destino reserva para o Flamengo nessa grande final? O time mostrou que supera os obstáculos, provou que tem a alma de campeão quando joga contra tudo e contra todos, mas a gente sabe como é o futebol. Cada jogo é uma nova história. Resta esperar para ver qual vai ser o último capítulo.